7h31. Por falar nisso, o presidente Jair Bolsonaro editou esta semana uma MP, como chamam tecnicamente, uma medida provisória com ações para combater o efeito da pandemia do coronavírus sobre a nossa economia. Depois de receber críticas de todos os lados, o presidente revogou, ou seja, cancelou, retirou um trecho da MP que previa a suspensão de contratos por 4 meses. Esclarecendo esses pontos, aliás, esse ponto é necessário de maneira rápida e objetiva, mas também outros da MP, vamos receber o advogado, especialista em Direito do Trabalho, doutor Neemias Carvalho Neto. Doutor Neemias, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Doutor, dentro desse tempo, né, que nos é exíguo, bem resumido, bem compactado, na sua opinião profissional, quais são os pontos mais polêmicos dessa MP? Na verdade, o ponto mais polêmico foi esse que você acabou de mencionar, não é, que estava previsto no artigo 18 da medida provisória 927, que falava que o empregado poderá ter o contrato de trabalho suspenso por um período de 4 meses para fazer algum curso de capacitação e nesse tempo não há nenhum tipo de contraprestação financeira, ou seja, o trabalhador ficaria aí à sua própria sorte. Foi muito bonito os esforços de vários setores da sociedade que simplesmente se uniram, criticaram esse ponto e o presidente da República, logo de tarde, na tarde da segunda-feira, já decidiu que revogaria esse artigo 18 e ele realmente já está revogado. Então, valeu a pena os esforços aí e essa questão polêmica, ela está superada. Está superada. Então, Sim. como você disse, valeram os esforços, a reação foi imediata. Sim. E a outra reação também. Também é interessante isso, né? Pelo menos muito. Reconheceu o tamanho do erro, né? Exatamente. Era um erro muito grosseiro. Na verdade, a proposta inicial, na tramitação, era de que houvesse uma contraprestação paga pelo próprio governo. Inclusive, o próprio presidente da República chegou a mencionar isso nas redes sociais, só que na hora que a medida saiu, nós vimos que não tinha nenhum tipo de contraprestação. Aquilo ali, infelizmente, não foi muito feliz da parte do governo federal. Doutor Neemias, agora, os demais pontos da MP não foram alterados? Não, os demais pontos estão mantidos. Estão mantidos. Um deles, deixa eu pensar aqui, eu estava passando os olhos agora, o artigo 29 afirmando que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais. O governo abre portas para a demissão ou é uma boa medida? Na verdade, eu faço sérias críticas a esse artigo no seguinte sentido. Ele diz que, a princípio, não será considerado com natureza ocupacional, mas ele fala que, ressalvados casos de comprovação de nexo causal. Em termos muito claros, o que isso significa? Significa dizer que, se for verificado que o trabalhador adquiriu a doença no ambiente de trabalho, isso aí será considerado doença ocupacional. E isso pode trazer aí ao mundo empresarial sérias consequências, tanto na área previdenciária como na própria área trabalhista. Uma enxurrada de processos com relação a isso, exatamente. Doutor? Inclusive, eu acho que não foi muito correto esse ponto pelo simples sentido. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia global, nós temos transmissão comunitária, então se torna impossível ou muito difícil que alguém estabeleça onde é que uma pessoa foi contaminada por um vírus. É muito difícil. Da mesma forma que eu posso ter sido contaminado no meu trabalho, posso ter sido na rua, posso ter sido em casa ou até mesmo no transporte. Então, você deixar isso a critério de um perito médico que vai avaliar a questão, até mesmo os peritos do INSS, é muito arriscado, não traz segurança jurídica nesse caso. Doutor Neemias, nós sabemos o quanto é importante a figura do empregador. O empresário, ele é fundamental para o nosso dia a dia, assim como o empregado, empregador e empregado atuando juntos, coesos, colaborando. Há algum aspecto que realmente ajuda, coopera com o empregador e com o empregado? Na verdade, é o seguinte, nós hoje estamos vivendo, até a própria medida provisória 927 fala isso, nós vivemos um tempo em que a situação está em calamidade, certo? Nós vivemos algo que nós chamamos no direito de força maior. São situações aí que previsíveis, mas com os efeitos imprevisíveis. E agora, mais do que nunca, é muito importante que tanto o trabalhador como o empregador tenham a consciência de que não é momento de ganhar. Ninguém vai ganhar absolutamente nada. O momento é de tentar segurar ao máximo que já existe, preservar principalmente os postos de trabalho que nós temos no Brasil. Então, realmente, mais do que nunca, empresários vão ter que perder em favor do trabalhador e os trabalhadores também vão ter que perder em favor dos empresários. E, claro, quando a gente fala perder, nós estamos aqui resguardando os direitos mínimos de todo o trabalhador, né? Mas nós precisamos ter a convicção, vou dar um exemplo, as férias agora, elas vão poder ser tiradas imediatamente, basicamente isso. Em 48 horas eu posso dar, empregador,
posso dar o aviso para o meu trabalhador, ele estará de férias, ainda que ele nem tenha esse direito adquirido. E aí o trabalhador pode perguntar, mas eu tenho mesmo que tirar férias, afinal de contas, eu não vou poder sair de casa, eu não vou poder fazer absolutamente nada. Como é que fica a minha situação? Não era para eu descansar nesse período? E aí o trabalhador, nesse caso, vai ter que ser solidário ao empregador, à empresa onde ele trabalha, para reconhecer, olha, realmente eu não vão ser as melhores férias da minha vida, mas eu preciso fazer isso porque é uma forma que eu tenho de tentar preservar o meu emprego. Aí é que está, doutor Neemias, aí é compreensível. Compreensível, Você exato. tem que ter também, nós empregados, também temos que ter essa compreensão, essa flexibilidade. Sim, exato. Você citou férias, antecipação de férias, feriados, bancos de horas, exigências de segurança, saúde no trabalho, muda tudo. Muda muita coisa, muita coisa. Né? Inclusive, assim, a recomendação que eu tenho dado a todos os empresários, eu que trabalho na área empresarial já há 6 anos, é que agora mais do que nunca é momento para o empresário, desde o micro ao grande, parar, tentar enxergar o todo da empresa dele e aí começar a, primeiro, cortar tudo aquilo que não é realmente necessário, que possa ser um a mais. A gente sabe que as empresas hoje trabalham de forma bem enxuta, né? Mas se você parar para olhar, você ainda pode conseguir enxergar coisas que você pode suspender, coisas que vocês podem retirar, preservando o principal, que é a dinâmica empresarial e a preservação dos empregos. E além disso, o empresário ele também deve estar preparado e bem orientado para poder aplicar todos os mecanismos que a lei concede para ele, tanto na área trabalhista, mas também na área fiscal, em demais áreas que possam surgir, para fazer com que o negócio dele sobreviva. E falando da minha área, que é a área do direito do trabalho, eu posso dizer para vocês que nós temos essa MP 927, mas a própria CLT trata de casos específicos em situação de força maior que aqui vivemos. A Constituição traz no artigo 7º quais são os direitos mínimos do trabalhador que precisam ser respeitados. Nós vemos aí também a importância do sindicalismo nessa hora. A ação do sindicato seria essencial para esse momento. Por quê? Porque a conversação, o diálogo sindical faria com que as empresas pudessem ter um norte mais direcionado, os próprios empregados teriam um norte mais direcionado sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer na situação deles. Doutor, a reportagem já está me chamando aqui em tempo real, mas antes disso, só para a gente concluir, você tem uma ferramenta interessante, gratuita, Exato. Que é acessível a todos, por gentileza. Exato. Na verdade, eu desenvolvi um trabalho, certo, no meu escritório, e esse trabalho ele é um que eu chamo de diálogo com empresários em quarentena. Certo. O propósito dele é apreciar a medida provisória de uma forma coloquial, de uma forma de fácil compreensão. Eu busquei tratar todos os tópicos relacionados à atividade empresarial e tentei falar isso de uma forma muito simplificada e também dentro desse diálogo orientar os empresários sobre o que fazer, o que não fazer, os cuidados que ele deve ter com os empregados nesse momento e tudo, claro, sempre voltado para a preservação do trabalho. O meu compromisso é pela preservação do emprego. O acesso é? O acesso é no site do meu escritório, www.carvalhonetoadv.com.br. É só uma observação, nós também do escritório estamos comprometidos com a sociedade sergipana nesse caso e estamos disponibilizando consultoria através do nosso site. Lá você vai encontrar a barra contato, você empresário, você empregador, pode entrar lá, lançar a sua pergunta, nós tentaremos responder o mais brevemente possível, isso sem custo algum, porque agora não é hora de ganhar, agora é só a hora de contribuir com a sociedade que nós vivemos. Eu fiz questão de perguntar porque é gratuito. Gratuitamente, tá bom? Custo zero, Por isso pode que eu te difundir pedi. o trabalho, lá você vai encontrar o link onde você pode fazer o download. Doutor, obrigado, doutor Neemias, muito obrigado.